Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês a leitura do ensaio Filosofia e Teoria Crítica, do grande filósofo alemão Max Horkheimer, um dos expoentes ao lado ali do Theodor Adorno, da assim chamada Escola de Frankfurt, a teoria crítica da sociedade. Sem mais então, vamos ao ensaio Filosofia e Teoria Crítica, que faz parte aqui dessa edição da Editora Abril dos Pensadores, os pensadores da assim chamada Escola de Frankfurt. Vamos lá, gente. Pegando aqui, vamos lá. Em meu ensaio, Teoria Tradicional e Teoria Crítica, apontei a diferença entre dois métodos gnosiológicos. Um foi fundamentado no Discours de la Méthode, no discurso do método, do René Descartes, do filósofo francês René Descartes, cujo jubileu de publicação se comemorou neste ano. E o outro, na crítica da economia política. A teoria em sentido tradicional, cartesiano, como a que se encontra em vigor em todas as ciências especializadas, organiza a experiência à base da formulação de questões que surgem em conexão com a reprodução da vida dentro da sociedade atual. Os sistemas das disciplinas contêm os conhecimentos de tal forma que, sob circunstâncias dadas, são aplicáveis ao maior número possível de ocasiões. A gênese social dos problemas, as situações reais nas quais a ciência é empregada e os fins perseguidos em sua aplicação são por ela mesma consideradas exteriores. A teoria crítica da sociedade, ao contrário, tem como objeto os homens e mulheres como produtores de todas as suas formas históricas de vida. As situações efetivas nas quais a ciência se baseia não são para ela coisas dadas, cujo único problema estaria na mera constatação e previsão segundo as leis da probabilidade. O que é dado não depende apenas da natureza, mas também do poder do homem e da mulher sobre ela. Os objetos e a espécie de percepção, a formulação de questões e o sentido da resposta dão provas da atividade humana e do grau de seu poder. A teoria crítica da sociedade está de acordo com o idealismo alemão no que diz respeito à relação da produção humana com o material dos fatos aparentemente últimos, aos quais o especialista tem que se ater. Desde Immanuel Kant, grande filósofo alemão, o idealismo tem contraposto esse momento dinâmico à veneração dos fatos e ao conformismo social subsequente. O mesmo que sucede na matemática, diz Fichte, outro grande filósofo alemão, ocorre na totalidade da cosmovisão. A diferença consiste somente no fato de que, ao construir o mundo, não se está consciente do próprio construir, pois isso é feito sempre pela necessidade e nunca livremente. Fecha aspas aqui para a palavra do Fichte. Esse pensamento, que considera como espiritual a atividade materialmente dada, situando-a na consciência supraempírica em si, no eu absoluto, no espírito, é geral no idealismo alemão. A superação desse seu aspecto apático, inconsciente e racional fica, por princípio, a cargo do interior da pessoa, isto é, da convicção moral. Para a concepção materialista, ao contrário, essa atividade fundamental consiste no trabalho social, cujo caráter de classe imprime sua forma em todos os modos do reagir humano, inclusive na teoria. A penetração racional do processo, no qual a gnose e seu objeto se constituem, sua subordinação ao controle da consciência, não transcorre por isso num terreno exclusivamente espiritual, mas coincide com a luta por determinadas formas de vida na realidade efetiva.
A formulação de teorias em sentido tradicional constitui uma profissão na sociedade dada, delimitada por outras atividades científicas e demais, e não precisa se preocupar em saber nem das tendências, nem das metas históricas com as quais essas teorias estão entrelaçadas. A teoria crítica, ao contrário, na formação de suas categorias e em todas as fases de seu desenvolvimento, segue conscientemente o interesse por uma organização racional da atividade humana. Clarificar e legitimar esse interesse é a tarefa que ela confere a si própria. Pois para a teoria crítica não se trata apenas dos fins tais como são apresentados pelas formas de vida vigentes, mas dos homens e mulheres com todas as suas possibilidades. É nesse sentido que a teoria crítica preserva a herança não só do idealismo alemão, mas da própria filosofia. Ela não é uma hipótese de trabalho qualquer que se mostra útil para o funcionamento do sistema dominante, mas sim um momento inseparável do esforço histórico de criar um mundo que satisfaça as necessidades e forças humanas. Por maior que seja a ação recíproca entre teoria crítica e ciências especializadas, em cujo progresso aquela teoria tem que se orientar constantemente e sobre o qual ela exerce uma influência liberadora e impulsionadora há 70 anos, a teoria crítica não almeja de forma alguma apenas uma mera ampliação do saber. Ela intenciona emancipar o homem e a mulher de uma situação escravizadora. Nesse sentido, ela corresponde à filosofia grega, não tanto à do período de resignação, quanto a do seu auge com Platão e Aristóteles. Enquanto estoicos e epicuristas voltam a doutrinas de práticas individualistas, após o fracasso dos projetos políticos daqueles dois grandes filósofos, a nova filosofia dialética, ao contrário, parte do conhecimento de que o desenvolvimento livre dos indivíduos depende da constituição racional da sociedade. Ao focalizar as bases da situação atual, ela passa a ser a crítica da economia. A crítica, todavia, não é idêntica ao seu objeto. A economia política não é uma espécie de cristalização do pensamento filosófico. Tampouco as curvas matemáticas da economia política de hoje conseguem estabelecer a relação com o essencial, quanto à corrente filosófica positivista ou à existencialista. Os conceitos daquela disciplina, economia política, perderam o contato com as relações básicas do período histórico atual. Se investigações rigorosas exigiram sempre o isolamento de estruturas, hoje o fio condutor não é mais constituído por interesses históricos, conscientes e impulsionadores, como no caso de Adam Smith, grande filósofo e economista escocês. Com isso, deixou de existir a ligação entre as análises modernas e uma totalidade gnoseológica qualquer que almeja a história efetiva. A tarefa de estabelecer a relação do conhecimento com a realidade, ou com qualquer de seus fins, é deixada a outros, ou é postergada, ou mesmo abandonada ao acaso. Na medida em que existe o interesse e o reconhecimento social por elas próprias, as ciências não se preocupam com isso, ou deixam essa preocupação para outras disciplinas, por exemplo, para a sociologia ou a filosofia especializada, as quais, por sua vez, fazem o mesmo. Com isso, a respectiva dominação da sociedade, isto é, as forças que a controlam, tudo isso é confirmado tacitamente no seu sentido e valor pela própria ciência, elevada à condição de juiz, e o conhecimento é declarado impotente. Ao contrário da atividade científica nas disciplinas modernas, a teoria crítica da sociedade, mesmo como crítica da economia, permanece filosófica. Seu conteúdo transforma os conceitos dominantes da economia em seu oposto. Isso é, ela mostra a intensificação da injustiça social no conceito da troca justa, o domínio do monopólio no de economia livre, a consolidação de situações atravancadoras da produção no de trabalho produtivo, a pauperização dos povos no de sobrevivência da sociedade. Não se trata aqui tanto do que permanece igual,
mas sim do movimento histórico da época que caminha em direção ao seu término. O Capital, do grande pensador alemão Karl Marx, em suas análises, não é menos exato que a economia política criticada, mas mesmo nos cálculos mais sutis de processos isolados, que se repetem periodicamente, o conhecimento do desenrolar histórico da totalidade continua sendo o motivo propulsor. Não é um objeto filosófico particular que caracteriza a diferença entre teoria crítica e observações especializadas, mas é a consideração das tendências da sociedade global que são decisivas, mesmo nas suas ponderações mais abstratas, lógicas e econômicas. O caráter filosófico da teoria crítica aparece não somente face à economia política, mas também contra o economismo prático. A luta contra as ilusões harmonicistas do liberalismo, o desvelamento das contradições inerentes a ele e a abstratividade de seu conceito de liberdade são tomadas literalmente por toda parte e distorcidas ao ponto de se tornarem palavreado reacionário. A frase, a economia, ao invés de dominar os homens e mulheres, deve servi-los, é pronunciada exatamente por aqueles que nunca quiseram que se entendesse por economia outra coisa que os interesses de seus próprios financiadores. O todo e a coletividade são enfatizados onde não se pode nem mesmo pensá-los sem a radical oposição ao indivíduo, isto é, em seu sentido mais claro. A coletividade é equiparada com a ordem decadente por eles defendida. No conceito do egoísmo sagrado e do interesse vital da coletividade nacional imaginária, o interesse dos próprios homens e mulheres por um desenvolvimento sem obstáculos e existência feliz é confundido com a ânsia de poder dos grupos dominantes. O materialismo vulgar, que tem a sua praxis criticada pelo materialismo dialético, está envolto num palavreado idealista cujo desvendar exerce atração sobre os seus adeptos mais fiéis. Esse tipo de materialismo tornou-se a verdadeira religião da atualidade. Mas, se o pensamento especializado, mantendo-se num conformismo contínuo, rejeita todo tipo de ligação interna com os pretensos juízos de valor, e se empreende com extremo rigor a separação entre pensamento e decisão prática, por sua vez a falta de ilusões foi levada brutalmente às últimas consequências pelo niilismo dos donos do poder. Segundo esse pensamento, o juízo de valor pertence à lírica nacional ou serve para ser proclamado diante do tribunal popular, mas nunca diante da instância do pensamento. A teoria crítica que visa a felicidade de todos os indivíduos, ao contrário dos servidores dos estados autoritários, não aceita a continuação da miséria. A autocontemplação da razão, que constituía o grau máximo de felicidade para a velha filosofia, se transformou, dentro do pensamento mais recente, no conceito materialista da sociedade livre e autodeterminante. O que resta do idealismo é a crença de que as possibilidades do homem e da mulher são outras, diferentes da incorporação ao existente e da acumulação de poder e lucro. Pessoal, essa foi a leitura de fragmentos do belo ensaio Filosofia e Teoria Crítica do grande filósofo alemão Max Horkheimer. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações. E também deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para eu conversar com você. E mais, embaixo desse vídeo você vai encontrar a tecla Seja Membro. Se você gosta das minhas leituras literárias e filosóficas, das minhas aulas ao vivo, das minhas resenhas de filmes e das minhas resenhas de livros, considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista do canal e, segundo sua possibilidade financeira, apoiar esse projeto de construção youtubica dessa universidade aberta por esse canal. Então é isso, gente. Até a próxima leitura literária aqui do meu canal do YouTube. E tchau, tchau, pessoal. Até lá!